Beleza, beleza? Segunda aulinha de probabilidade começando agora. Vamos lá, direto. Vamos para a tela para a gente começar a dar uma olhadinha em qual que é o enunciado. A prova foi para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, concurso do MPOG de agosto do ano passado. Quem montou foi a Exaf e colocou o enunciado dizendo o seguinte, ó. Um jogo consiste em jogar uma moeda viciada. A gente já começa com uma informação importante aqui, ó. A gente vai ter que jogar uma moeda viciada, cuja probabilidade de ocorrer coroa é igual a 1/6. Então vamos fazer o seguinte, eu já vou até anotar isso aqui, ó. Ele já coloca pra gente que a probabilidade de obter uma coroa no lançamento dessa moeda viciada é de 1/6. Então não precisa de muita cerimônia, não. A probabilidade de obter uma face cara nessa moeda vai ter que ser de quanto, então, hein? Bom, tenta entender. Se eu tenho uma chance em 6 de obter a moeda coroa, a probabilidade da face, né, da moeda coroa, não, da face coroa, a probabilidade de sair uma face cara vai ter que ser de quanto? Vai ter que ser de 5 em 6, ok? São eventos complementares que a gente fala. No lançamento de uma moeda, vai sair cara ou coroa. Se a chance de sair coroa é de 1 em 6, a chance de sair cara é o restante, ou seja, 5 num total de 6, ok? Só lembrando que partindo do princípio que a ideia comum é de que ao se lançar uma moeda para cima, uma moeda que a gente diz que não é viciada, ou uma moeda honesta, ela me dá uma chance em 2 de sair cara ou de sair coroa, tudo bem? Isso numa moeda honesta. Agora, nessa que está aqui, como ela é viciada, ela tende a sair mais com a face cara para cima, já que ela tem chance de 5 em 6. Ok. Aí volta para o texto. Ele fala o seguinte, olha. Se ocorrer cara, seleciona-se ao acaso um número Z do conjunto Z dado pelo intervalo, que é esse que está aqui, ó. Então, vamos lá. Se liga aí no que está acontecendo. Se eu lançar minha moedinha para cima e der cara, o cara fala pra gente que eu vou ter que selecionar ao acaso um número dentro desse intervalo que tá aqui, ó, que vai de 7 até 11. Lembrando que aqui, quando a gente coloca esse intervalo, ele dá a entender para mim com esse menor ou igual, que pode ser inclusive o 7 e que pode ser inclusive o quê? O 11, beleza? Tranquilo. Aí continua. Se ocorrer coroa, seleciona-se ao acaso um número dentro do intervalo P, que vai de 1 até 5. Então aqui tem que ficar atento porque ele dá a entender que pode ser o 1, mas cuidado porque aí não pode ser o 5, já que com o 5 a gente tem aqui apenas o sinal de quê? De menor, ok? E aí ele fala que esse n que está aqui, ó, representa o conjunto dos números naturais. Daqui a pouquinho eu menciono o que quer dizer isso. Aí foi dito, ó, a Maria lança uma moeda e observa o resultado. Após verificar o resultado, Maria retira aleatoriamente um número do conjunto que atende ao resultado obtido com o lançamento da moeda. Ou seja, ela retira do conjunto Z, se ocorreu cara, ou do conjunto P, se ocorreu coroa. Beleza, até aqui está só mantendo o que foi colocado no enunciado. Aí, você tem que ficar atento a isso aqui, olha. Sabendo-se que o número selecionado por Maria é ímpar, então a probabilidade de ter ocorrido coroa no lançamento da moeda é igual a... E aí vem essas alternativas. Então, vamos tentar imaginar aqui tudo que poderia acontecer. O negócio é o seguinte, vamos tentar analisar as possibilidades. A primeira possibilidade é o seguinte. Ela vai jogar a moedinha, porque aqui você tem que entender o seguinte, vamos lá. O que a gente vai ter que entender aqui é que eu tenho 2 momentos na questão. O primeiro é ela jogando a moedinha, beleza? Na hora que ela joga a moedinha para cima, pode sair o quê? Pode sair cara ou pode sair coroa, cada um com a sua probabilidade, beleza? E aí vem uma informação importante que é o seguinte, olha, eu sei que saiu um número ímpar na sequência, porque aí o que ela ia fazer? Joguei a moedinha para cima e, por exemplo, saiu coroa. Se saiu coroa, o que ela ia fazer? Ela ia escolher um número dentro desse intervalo que está aqui, ó, que vai de 1 até o 5, podendo ser 1, mas não podendo ser o 5.
Só que aí o enunciado me fala o seguinte, olha, eu já sei que a Maria selecionou um número ímpar. E aí ele está querendo saber qual que é a chance de ter ocorrido coroa no início. Então a gente vai ter que analisar esses dois momentos. Primeiro, imaginando que ela jogou a moedinha, e aí saiu cara ou coroa. E aí, no segundo momento, saber qual que é a chance de, por exemplo, se deu cara, qual que é a chance de depois ela ter retirado um número ímpar, e se deu coroa, qual que é a chance de depois ter saído o número ímpar. Porque a gente já sabe que ela tirou um número ímpar. Então a gente tem que ver como que ela conseguiu chegar nesse número ímpar. Então a primeira possibilidade seria essa, ó. Seria tipo, dela tirar, jogar a moedinha para cima, sair uma coroa e depois ela ter retirado um número ímpar, ok? Então você começa. Probabilidade de sair coroa de início. Probabilidade de sair coroa foi de 1/6. Beleza. Só que aí, se liga aqui. Quando sai coroa, olha o intervalo que a gente atende. Quando sai coroa, eu tenho que retirar o meu número dentro desse intervalo que está aqui, ó. Dentro do intervalo que vai de 1 até 5. Quando ele vira e fala, pessoal, que ele está citando aqui, que isso aqui é o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números naturais é esse que está aqui, ó, que só tem números inteiros, ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5. São os inteiros positivos, incluindo também o zero. Isso que aqui é o conjunto dos números naturais. Então é só para ele garantir que o número ímpar que essa pessoa tirou, que a Maria tirou, é um número inteiro e positivo, beleza? Então o negócio é o seguinte, quando vira e fala que ela vai retirar depois um número que esteja dentro desse intervalo, é para dar garantia para a gente de que ela poderia retirar os números 1, 2, 3 ou então o 4. Lembre-se que o 5 não pode fazer parte porque o 5 não está aqui com o sinal de menor ou igual, está só com o menor. Então vamos lá, me ajuda aqui. Saiu coroa, beleza. Primeira ideia é, joguei a moedinha para cima, saiu coroa. Qual que é a chance de ter saído coroa? 1/6. Beleza. Depois, qual que é a chance dela ter retirado um número ímpar? Porque o negócio é o seguinte, se saiu coroa, depois ela retira um número daqui de dentro. Agora eu quero saber qual que é a probabilidade de daqui de dentro ter saído um número ímpar. Então aqui você vai ter que colocar para mim que números ímpares existem quantos? Existem 2, num total de quantos? Num total de 4. Aqui, ó, que 2 é esse, Bruno, que eu não estou entendendo? Ó, eu tenho o número 1 e tenho o número 3. Eu tenho 2 ímpares num universo que era de 4. Então aqui, se a gente for multiplicar isso, a gente vai ver que o resultado vai ser, simplificando aqui, ó, o 2 com o 6, por exemplo, vai dar 1 e vai dar 3. Então a gente vai chegar num total aqui que vai ser de 1/12, ok? Beleza, só que essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que eu tenho, então tá aqui, ó, a minha segunda possibilidade vai ser essa que tá aqui. De sair o quê? De sair cara e do número escolhido ser um número ímpar, ok? Qual que é a chance de início sair uma moeda cara? A chance de sair uma cara seria de 5/6, beleza? E se saísse uma moeda cara, o que é o combinado? Volta no texto. O que ele diz pra gente é o seguinte, olha, se ocorrer uma moeda cara, ela vai ter que selecionar uma casa, um número Z, que vai pertencer a um intervalo que vai de 7 até 11. De 7 até 11, só que aqui incluindo o 7 e incluindo o 11. Então, de 7 até 11, a gente vai ter 7, 8, 9, 10, como pode ser inclusive o 11, tá aqui, 11. Então, o combinado é, joguei a moeda, saiu cara, beleza. A chance de sair cara era de 5/6. Saindo cara, ela tem que escolher um número dentro desse intervalo. Então, ela teria que escolher um número dentro do intervalo que vai de 7 até 11, incluindo o 7 e o 11. Só que como a gente está analisando a situação em que gera apenas resultados ímpares, qual que é a chance de, nesse grupo que está aqui, ela ter encontrado um número ímpar? A gente vai ter como possibilidades para números ímpares aqui os números 7, 9 e 11. Ou seja, eu tenho quantas? Qual probabilidade? Eu teria 3 chances no universo de 5. Bom, simplificando isso aqui, esse 5 corta com esse 5,
vai dar 1 e 1. Esse 3 vai cortar com 6, vai dar 1 em 2. E aí a gente vai chegar numa probabilidade aqui então, que vai ser de 1 sobre 2, ok? Beleza, e aí, o que a gente faz agora na sequência? O negócio é o seguinte, ele fala para mim que é essa informação que está aqui que é importante, pessoal, porque é isso que está aqui que vai caracterizar o que a gente chama de uma probabilidade condicional. Porque o negócio é o seguinte, olha, eu sei que o número selecionado por Maria é ímpar. Então a gente acabou de calcular aqui as duas chances que eu tinha para chegar no número ímpar. Qual que é o total de probabilidade para o número ser ímpar, pessoal? Para o número ser ímpar, vou deixar anotado aqui no outro, ó. Para o número ser ímpar, eu vou ter isso aqui, ó, 1/12 mais 1/2. 1/12 mais 1/2. Você vai somar isso aqui para mim. O denominador comum vai ser o 12. 12 você vai dividir por 12, vai dar 1. 1 na hora que você for multiplicar por 1 vai dar 1. Vai pegar o 12, vai dividir por 2, vai dar 6. 6 vezes 1 vai dar 6, e aí você vai chegar num total aqui que vai ser de 7/12. Você tem que tomar cuidado, porque aqui não aconteceu não, mas tem hora que os caras colocam isso aqui como alternativa pra gente, né? O negócio é o seguinte, concentra, porque o que a gente está calculando aqui é o seguinte, esse 7/12, gente, é a chance total que eu tenho, vou colocar aqui, ó, é a probabilidade que eu tenho de obter um número ímpar. Se a pergunta tivesse sido essa, qual que seria a probabilidade de eu obter um número ímpar? Seria aqui, ó, 7/12, porque eu poderia ter chegado nesse número ímpar tendo retirado uma coroa ou tendo retirado uma cara. Só que não é isso que a questão está pedindo. Ele está falando o seguinte, olha, eu sei que o número selecionado por Maria é ímpar. Beleza, quando ele fala isso, ele está restringindo para mim a nossa probabilidade total em 7/12. Então é isso que está aqui, ó. A nossa probabilidade total é de 7/12. Por quê? Porque eu sei que o número retirado é um número ímpar. Aí agora o que ele fecha é o seguinte, qual que é a probabilidade de eu ter obtido esse número ímpar tendo tido ocorrido coroa no lançamento? Para ter tido ocorrido coroa, a chance que eu tinha era de quanto? Era de 1/12. Então aqui é a chance de ter ocorrido coroa e de ter sido ímpar. Então vamos lá, volta aqui comigo, só para a gente se entender. Essa questãozinha que está aqui, conforme eu havia dito no início, ela é uma questãozinha que trata do que a gente chama de probabilidade condicional. Por quê? O que é a probabilidade condicional? O negócio é o seguinte, vocês têm que tomar muito cuidado com a pergunta que o cara fala. Uma coisa é ele simplesmente perguntar o seguinte, olha, qual que é a probabilidade de ter ocorrido coroa no lançamento da moeda? A probabilidade de ter ocorrido coroa, você poderia imaginar, por exemplo, que seria simplesmente de 1/6. Ah, joguei a moedinha e quero saber qual que é a chance de sair coroa. 1/6. Só que aqui o que ele coloca é o seguinte, eu já sei que a Maria tirou um número ímpar. Quando eu viro e falo para você que eu já sei que a menina tirou um número ímpar, as probabilidades, a chance dela ter tirado um número par, eu já sei que não existem mais. Eu sei que ela tirou um número ímpar, então ponto. Como que ela poderia ter chegado nesse número ímpar? Aí é que a gente teve que abrir em duas possibilidades. Ela poderia ter tirado coroa e ter dado ímpar, ou poderia ter tirado cara e ter dado ímpar. Beleza. Então, como eu sei que ela tirou um número ímpar, a gente calculou e viu que a probabilidade total seria de quanto? Seria de 7/12. Só que agora, dentro desse universo de 7/12, eu tenho que ver qual que é a chance de, dentro desse 7/12, eu ter conseguido chegar nisso através de uma moeda coroa. E aí a gente viu que a coroa seria uma chance de 1/12. Então eu tenho uma chance em 12, num total que era de quanto? De 7/12. Então a nossa resposta vai ser 1/7. Por que 1/7? Você pode simplesmente cortar esse 12 com esse 12, ok? Ou você pode se lembrar de manter a primeira e multiplicar pela segunda invertida. 1/12 vezes 12/7. 1/12 vezes 12/7, a gente cancela esse 12 com esse 12, sobra para mim aqui, ó, uma probabilidade que era de 1/7. E aí a probabilidade de 1/7 estava indicado para vocês lá na letra D de dado. Ok? Gabarito parece que está aqui, letra D de dado. O interessante é que essa questão que está aqui, ela é uma questãozinha recente da ESAF, beleza? Foi aplicada em agosto do ano passado. E o que está acontecendo?
Essa questão que está aqui, eles ressuscitaram ela, porque ela já tinha aparecido numa provinha bem antiga da ESAF. Não lembro se foi de 2002, 2001, agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas eu lembro que eu já tinha visto esse modelo de questão da ESAF, e aí eles voltaram com esse modelinho agora. Então, fica atento, porque vai que na sua prova aparece alguma coisa parecida, beleza? Então, está feita a questão número 3. Vamos dar uma olhadinha no que nos aguarda agora na questão número 4, beleza? Questãozinha número 4 está aqui, ó. Ó, esse foi outro modelo também que eles ressuscitaram. Estava muito sumido em prova da ESAF. E aí foi provinha que apareceu para o cargo de analista técnico administrativo do Ministério da Fazenda, prova de agosto do ano passado. E aí eles colocaram dizendo o seguinte, ó. Beatriz é servidora do Ministério da Fazenda e costuma se deslocar de casa para o trabalho de carro próprio ou de ônibus. Aí ele começa. Sabe-se que a Beatriz se desloca de carro em 90% das vezes e de ônibus em 10% das vezes. Quando Beatriz se desloca de ônibus, ela chega atrasada em 30% das vezes. E quando se desloca de carro, ela chega atrasada em 10% das vezes. Em um determinado dia, Beatriz chegou atrasada ao trabalho. Ele está querendo saber qual que é a probabilidade dela ter ido de ônibus nesse dia. Então, começa. Ó, a história que está aqui se divide basicamente no seguinte. Ela vai para o trabalho de carro ou de ônibus, ok? Quando ela vai de carro, melhor, ela vai de carro em 90% das vezes. E 10% das vezes ela vai de ônibus. Bom, só que quando ela vai de carro, existe chance dela se atrasar, como existe a chance dela não se atrasar. E a mesma coisa acontece quando ela vai de ônibus. Quando ela vai de ônibus, ela pode se atrasar, e quando ela vai de ônibus, ela pode não se atrasar. Aí, vamos lá. O enunciado diz que quando a Beatriz se desloca de ônibus, ela se atrasa em 30% das vezes. Então, ó, quando ela vai de ônibus, ela se atrasa em 30% das vezes. Consequentemente, a gente consegue inferir que ela não se atrasa em quantos por cento? Em 70%, ok, pessoal? Porque esses dois eventos aqui, eles têm que somar e dar 100%, ó. A chance dela atrasar e de não se atrasar tem que ser de 100%. Então, se a chance dela se atrasar é de 30%, a chance dela não se atrasar é de 70%. E de carro? Foi dito aqui, ó, que quando ela se desloca de carro, ela chega atrasada em 10% das vezes. Então, de carro, ela se atrasa 10% das vezes. E não se atrasa em quantos por cento? Cuidado, gente, ela não se atrasa em 90%. Tem muita gente que acha que é tipo, já que ela atrasou 10% e era 90%, eu achei que aqui fosse ser 80%. Não é não. Os eventos atrasar e não se atrasar é que são complementares. Então, se ela se atrasa em 10%, ela não se atrasa em 90%. Aqui, o que o enunciado diz pra gente? Presta atenção. O enunciado fala para mim o seguinte, olha, em um determinado dia, essa informação é que é crucial para a questão, gente. Em um determinado dia, a Beatriz chegou atrasada ao trabalho. Então, isso aqui, de novo, vai caracterizar o que a gente chama de uma probabilidade condicional, pessoal. Ele faz uma restrição para mim, ele passa um dado para mim. Ele diz que a Beatriz chegou atrasada. Se a Beatriz chegou atrasada, você pode esquecer esse caminho e você pode esquecer esse caminho. Por quê? Eu já sei que ela se atrasou. Então, como que você teria que imaginar que ela se atrasou? Ela poderia ter chegado atrasada tendo ido de carro. Então, ó, ela pode ter ido de carro e ter se atrasado. Ou, como que ela pode ter se atrasado? Ela pode ter ido de ônibus e ter se atrasado. Porque eu já sei que ela se atrasou. Então, só tem duas possibilidades. Ou ela se atrasa tendo ido de carro, ou ela se atrasa tendo ido de ônibus, ok? De carro,
ela tem quantos por cento de chance? Ela tem 90%. 90% é a mesma coisa que 0,9, ok? A chance dela se atrasar tendo ido de carro é de 0,1. Como aqui a gente tem o conectivo E, a gente vai multiplicar. O 0,9, se eu for multiplicar por 0,1, vai dar 0,09. É como se eu estivesse te falando que ela tem 9% de chance de se atrasar tendo ido o quê? De carro, ok? Só que não é isso que ele está querendo. Aqui, falta a gente calcular a outra probabilidade, que é a probabilidade dele ter ido de ônibus, que é 10%, e dele se atrasar. A probabilidade dele ir de ônibus e se atrasar é essa, 0,1 vezes 0,3. O 0,1 vezes 0,3, isso aqui vai dar 0,03. Qual que é a interpretação disso aqui? Ela tinha 3% de chance de ir de ônibus e chegar atrasado. Só que o que a questão fala pra gente? O que a questão fala é o seguinte, olha, eu sei que ela chegou atrasada. Então é aqui que está o detalhe. Se eu já sei que ela chegou atrasada, pessoal, o meu total de possibilidade passa a ser de quanto? Passa a ser de 0,09 mais 0,03. Eu já sei que ela se atrasou, então ela tem 12% de chance de se atrasar, ok? O total de chance dela de se atrasar é de 12%. Desses 12%, em quantas delas que ela chegou, aí tem que ver o que ela pediu, está querendo saber a chance dela ter ido de ônibus. Qual que é a chance dela ter ido de ônibus e dela ter se atrasado? Então seriam 3%. É o 0,03, que é a chance dela ter ido de ônibus e ter se atrasado, dividido pelo 0,12, que é a chance dela total dela ter se atrasado. Então o nosso cálculo ia passar a ser esse, ó, 0,03 dividido por 0,12. Aqui você ia poder cortar essas duas vírgulas para mim, ó, o 0,03 com a vírgula do 0,03 com a vírgula do 0,12. Então ia dar 3 dozeavos. E aí 3 dozeavos, se a gente for dividir isso aqui por 3, eu vou chegar a 1 quarto. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25 e 0,25 é a mesma coisa que 25%. Os 25% estavam indicados para vocês lá na letra E, ok? Gabarito para essa questão que está aqui, letra E. Então aqui vocês têm que tomar só um pouquinho de cuidado, porque tem muita gente que resolve essa questão e que calcula só isso aqui, ó. Ah, Bruno, eu calculei isso aqui, ó. A chance dela ir de ônibus e dela se atrasar foi 3%. Tem diferença na pergunta, pessoal. Uma coisa seria eu falar isso para vocês. Qual que é a probabilidade dela ir de ônibus e se atrasar? A pergunta, né, a questão, menciona para vocês o seguinte, olha, eu já sei que ela se atrasou. Então é aqui que está o detalhe. É uma questão muito parecida com a questão anterior. A questão anterior foi a história da moeda, né, tipo assim, de jogar moeda associada. E o cara falou, olha, eu já sei que eu tirei um número ímpar. Só que qual que é a chance de eu ter tirado um número ímpar sabendo que saiu uma coroa? Aqui é o seguinte, olha, eu já sei que ela se atrasou. Quando ele fala isso pra gente, que eu já sei que ela se atrasou, é para você ficar restrito a esses dois casos aqui, ó. Mas você tem que ficar atento, porque tem duas chances dela ter se atrasado. Tendo ido de carro ou tendo ido de ônibus. Então eu já sei que ela se atrasou. Então eu sei que eu estou lidando com um universo de 12%. O meu total já não passa mais a ser 100%. Passa a ser 12%. Eu sei que ela se atrasou. E qual que é a chance agora dentro desses 12% dela ter se atrasado tendo ido de ônibus? Eu tenho 3% de chance num total de 12%. E aí foi de onde a gente chegou num quarto que nos levou para a letra E. Modelo muito manjado, mas em provas mais antigas da ESAF. Por isso que eu falei, ressuscitaram esse modelinho, beleza? Então fica atento, porque também é receitinha de bolo, beleza? Se vocês forem procurar aí, fazerem algumas pesquisas, vocês vão ver que tem outras questões deles parecidas com essa. E o caminho é sempre o mesmo. Abrir isso que está aqui em, né? Separar carro, ônibus, e aqui separar atrasa, não atrasa, porque até as histórias, na maioria das vezes, são muito parecidas, beleza? Maravilha, vamos fechar essa aulinha, vem comigo. Tem a questãozinha número 5, que caiu aí na mesma prova dessa questão anterior, beleza? Foi a prova de analista do Ministério da Fazenda, provinha aplicada em agosto do ano passado, e o enunciado veio dizendo o seguinte, olha, no quadro a seguir,
tem-se a listagem dos 150 funcionários de uma empresa. Então, eles dividiram aqui, ó, nós temos 4 gerentes mulheres, 3 gerentes homens, 33 mulheres que trabalham na área de serviços gerais, 102 homens que trabalham com serviços gerais, 5 mulheres trabalham no departamento financeiro, 3 homens trabalham no departamento financeiro. Aí ele fala o seguinte, ó, uma bicicleta será sorteada entre os funcionários dessa empresa. Então ele está falando de um universo de quantas pessoas? Ele está falando de um universo de 150 pessoas. Ele está lidando com os funcionários dessa empresa. Aí ele pede a probabilidade de que uma mulher que desempenha a função de serviços gerais ganhe a bicicleta vai ser igual a... E aí vem essas alternativas. Essa questãozinha que está aqui ela é tranquila, bem direta, pessoal. Vocês vão deixar indicado para mim que a probabilidade desse evento ocorrer vai ser o seguinte. Ó, ele quer saber qual que é a chance de uma mulher que desempenha a função de serviços gerais. Mulher que desempenha a função de serviços gerais são quantas? São 33. Então, eu tenho 33 mulheres que desempenham a função de serviços gerais no universo de quantos funcionários, pessoal? No universo de 150. Então, aqui, a gente não ia ter muito o que fazer, não. Se ele está querendo saber, se ele sabe... Aqui é que está o detalhe. Seria diferente se eu virasse e falasse o seguinte, olha, eu sei que a pessoa sorteada é mulher. Fica atento com isso que eu vou falar. Olha, eu sei que a pessoa sorteada é mulher. Se eu soubesse que a pessoa sorteada é mulher, aí eu estaria lidando apenas com esse universo aqui, ó. Os homens estariam fora. Então, tipo, seriam quantas mulheres? 4 mais 33, 37, seriam 42. Se eu falasse, olha, eu sei que a pessoa sorteada é mulher, então eu teria 42 pessoas. Qual que é a chance dessa mulher desempenhar a função de serviços gerais? Aí eu teria 33 no total de 42. Isso aqui seria um caso de probabilidade condicional. Eu literalmente criei uma condição. Aí eu sei que a pessoa é mulher, então aí eu excluiria os homens. Mas não foi o caso dessa questão. Aqui ele foi bem direto, ó. Eu vou sortear uma bicicleta entre os funcionários da empresa. São 150 funcionários. Qual que é a chance de, nesse universo de 150, eu pegar uma mulher que exerça a função de serviços gerais? Eu tenho 33 sobre 150. O que vocês iam fazer aqui era simplificar para mim o 33 e o 150. Dá para a gente dividir por 3. Se for dividir por 3, a gente chega em 11 sobre 50. 11 50avos, aí aqui das duas uma. Ou você multiplica para mim por 2, para chegar numa situação que te gere denominador 100 e vai levar para 22 sobre 100, que é a mesma coisa que 22%. Ou você divide para mim o 11 pelo 50, encontra 0,22 e fala para mim que o 0,22 é a mesma coisa que 22%. Enfim, você teria mais de um caminho aqui para chegar, mas o que não ia mudar era a sua resposta, que ia ser 22%, e o 22% estava indicado para a galera que fez esse concurso aqui, ó, lá na letra A, ok? Resposta para essa que está aqui, letra A, e com isso a gente dá por encerrada a nossa segunda aulinha aqui da parte de probabilidade, beleza? Tentando resolver, como a gente já combinou de início, tentando resolver as questões mais recentes que a gente tem de provas da ESAF, então já passamos por questões aqui de 2014, começamos a entrar nas questões que apareceram em 2013, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais aula de probabilidade, tem mais questõezinhas para a gente trabalhar da ESAF, beleza? Tudo de bom para vocês, até mais, valeu!